Uma menina sem teto se aproximou de um milionário. Nos braços, 2 bebês gêmeas choravam. Ela respirou fundo e perguntou sem chorar: "Você fica com uma das minhas irmãs?" A resposta dele mudou tudo. E depois disso, nada foi como antes. Davi Montenegro desceu do carro, ajustando o paletó com o gesto automático de quem passou a vida inteira mantendo tudo no lugar. Fim de tarde, trânsito lento, calçadas cheias. O centro financeiro da cidade fervilhava como sempre. Pessoas apressadas, vitrines iluminadas, celulares colados ao rosto. Era um cenário previsível, confortável, controlável, do jeito que ele gostava. Davi caminhava em direção ao prédio onde teria uma reunião curta, dessas que não exigiam mais do que presença e assinatura, quando ouviu uma voz deslocada demais para aquele ambiente. "Moço!" Ele não parou. Não por crueldade, por hábito. "Moço, por favor." O pedido não vinha choroso, não vinha agressivo, vinha cansado. E isso fez Davi desacelerar o passo antes mesmo de decidir. Virou-se com impaciência contida, já preparando a resposta pronta que usava sempre que alguém o abordava na rua. Mas não era um pedido de dinheiro. A menina estava parada a poucos metros dele. Pequena demais para carregar o que carregava. Magra. O cabelo preso de qualquer jeito. Roupa grande demais para o corpo. Mas o olhar não combinava com a idade. À frente dela, um carrinho velho, improvisado com cordas e pedaços de metal tortos. Dentro, 2 bebês gêmeas, muito pequenas, enroladas em cobertores gastos. Uma delas choramingava baixo. A outra dormia com a boca aberta, respirando rápido demais. Davi franziu o senho. "O que foi?" perguntou seco, tentando manter distância. A menina respirou fundo. Não estendeu a mão. Não pediu nada. "Você ficaria com uma das minhas irmãs?" A frase entrou errada nos ouvidos. Davi piscou uma vez, depois outra. "Como é que é?" respondeu, certo de que tinha entendido errado. A menina apontou para o carrinho com um gesto simples, direto. "Com uma delas. Qualquer uma." O cérebro de Davi recusou a cena por alguns segundos. Aquilo não se encaixava em nada que ele conhecia. Não ali. Não daquela forma. Não vinda de uma criança. Ele soltou uma risada curta, nervosa, que saiu mais alta do que pretendia. "Você tá maluca?" disse sem pensar. "Onde está sua mãe?" O efeito foi imediato. O rosto da menina não se desfez em choro. Não houve grito, nem desespero visível. Mas algo no olhar dela mudou. Um segundo apenas. Um vacilo rápido demais para quem não estivesse atento. "Por aí", respondeu. Davi olhou em volta, agora com mais atenção. Pessoas passavam. Ninguém diminuía o passo. Ninguém parecia notar a cena. Aquilo o incomodou mais do que gostaria de admitir. "Isso não é brincadeira", ele disse, tentando recuperar o controle. "Não se fala uma coisa dessas para um estranho." "Eu sei", a menina respondeu. A firmeza da resposta o desarmou. "Então por que falou?" ele perguntou já num tom menos agressivo. A menina se abaixou ao lado do carrinho. Ajustou o cobertor de uma das bebês com cuidado exagerado, quase cerimonial. Depois, passou o dedo pequeno pelo rosto da outra, como se estivesse checando se ainda respirava. Só então, olhou para Davi outra vez. "Porque eu não consigo mais cuidar das duas." O barulho da rua continuava. Buzinas, passos, conversas. Mas para Davi, tudo pareceu se afastar alguns metros. "Isso não faz sentido", ele respondeu instintivo. "Existem lugares para isso, abrigos, conselho tutelar. Você não pode simplesmente..." "Eu sei", ela o interrompeu sem elevar a voz. Havia algo naquela menina que não pedia permissão para existir. "Se eu tiver que escolher", continuou com a voz baixa, "eu prefiro que pelo menos uma tenha uma vida digna."
A frase caiu pesada demais para ser absorvida rápido. Davi sentiu um aperto no estômago. Não era pena, era desconforto. O tipo de desconforto que surge quando alguém invade uma área que você passa a vida inteira fingindo que não existe. Irmãs, não se separam assim, ele disse, firme, como se estivesse estabelecendo uma regra universal. Eu sei, ela repetiu. Não havia lágrimas, não havia encenação, só exaustão. Davi deu um passo para trás. Eu não posso ajudar com isso, disse, já se afastando. Procura ajuda, isso não é comigo. Virou as costas antes que a conversa pudesse ir longe demais. Andou alguns passos. Moço. A voz veio novamente atrás dele. Davi parou, mas não se virou. Se você não quiser, tudo bem, a menina disse. Mas não ri disso. A frase o atravessou de um jeito que ele não esperava. Eu não tô brincando. Davi seguiu andando. Entrou no prédio, subiu no elevador, assinou documentos, ouviu números, concordou com decisões. Mas a cena não saiu da cabeça. Horas depois, quando deixou o prédio e voltou à rua, já era noite. A iluminação dos postes desenhava sombras longas na calçada. O lugar onde a menina estava antes estava vazio. Nenhum carrinho, nenhuma criança, nenhum choro. Davi parou por alguns segundos, olhando ao redor. Um incômodo estranho subiu pelo peito. Não era alívio, era algo pior. Culpa misturada com dúvida. Ele entrou no carro e seguiu para casa. Jantou sem fome. Tomou banho sem perceber a água quente demais. Tentou se distrair com o celular. Não conseguiu. A frase não voltava como pedido. Voltava como sentença. Se eu tiver que escolher... Davi se sentou na beira da cama, encarando o vazio. Criança nenhuma fazia um pedido daqueles por loucura. Ninguém oferecia um irmão por capricho. Aquilo não era manipulação, era último recurso. Ele fechou os olhos por um instante. E pela primeira vez em muitos anos, uma certeza incômoda se formou. Ele tinha ido embora rápido demais. E talvez, se não voltasse atrás, não fosse mais encontrar aquela menina nunca mais. Davi Montenegro não dormiu naquela noite. Virou de um lado para o outro, encarando o teto escuro do quarto, como se ali estivesse projetada a cena que se recusava a sair da sua cabeça. A menina, o carrinho improvisado, as gêmeas pequenas demais, a frase, "Você ficaria com uma das minhas irmãs?" Não era o pedido em si que o perturbava. Era o fato de não parecer um pedido. Parecia uma decisão tomada tarde demais. Davi levantou antes do amanhecer. Vestiu-se sem cuidado, algo raro para alguém como ele. Tomou café sem sentar. Olhou o relógio 3 vezes em menos de 1 minuto, como se estivesse atrasado para algo que ainda não sabia nomear. Saiu de casa com um pensamento fixo. Precisava voltar àquele lugar. Não por caridade, não por heroísmo, por necessidade. O centro da cidade ainda acordava quando Davi estacionou o carro algumas quadras antes do ponto exato onde tinha encontrado a menina. Caminhou devagar, observando cada detalhe com atenção tardia. Marquises sujas, caixas de papelão empilhadas, sacolas presas a grades, cobertores enrolados em corpos invisíveis. Era outro mundo. E ele tinha passado por ali centenas de vezes fingindo que não via. O lugar estava vazio. Nenhum carrinho, nenhuma criança, nenhuma pista evidente. Davi sentiu o estômago apertar. Caminhou mais algumas quadras. Olhou becos, entradas de prédios abandonados, áreas sob viadutos. Parou em frente a uma padaria e perguntou ao atendente se tinha visto uma menina com 2 bebês. "Aqui passa muita gente", o homem respondeu sem interesse. Difícil lembrar. Davi insistiu. Descreveu o carrinho, as gêmeas, a idade aproximada da menina. O atendente pensou por alguns segundos. "Acho que vi, sim", disse enfim. "Elas ficam mais para o lado do viaduto, perto da antiga estação." Davi agradeceu e seguiu.
O viaduto era mais escuro, mais barulhento, mais frio. O cheiro de urina misturava-se ao de lixo velho. Sons metálicos ecoavam com a passagem dos carros por cima. Foi ali que ele ouviu o choro. Não era alto, era constante. Davi acelerou o passo. Viu o carrinho primeiro, o mesmo, torturado pelo tempo, amarrado com cordas improvisadas. Dentro, as duas bebês se mexiam inquietas. Uma chorava, a outra sugava o próprio punho. Ao lado, sentada no chão encostada em um pilar, estava a menina, Helena. Ela segurava uma mamadeira vazia, olhando para o nada. Os olhos estavam ainda mais fundos do que no dia anterior. Havia algo diferente em sua postura, mais cansaço, menos esperança. Davi parou a alguns metros. O coração batia rápido demais para alguém que não tinha corrido. "Ei!" disse baixo. Helena ergueu o olhar lentamente. Reconheceu-o no mesmo instante. Não sorriu. Não demonstrou surpresa. Apenas desviou o olhar. "Você voltou", disse como constatação. Davi engoliu em seco. "Eu fui embora rápido demais", respondeu. "Eu precisava entender." Helena deu de ombros, um gesto pequeno demais para alguém que carregava tanto. "Não tem muito o que entender." Davi se aproximou um pouco mais. Ajoelhou-se perto do carrinho, mantendo distância respeitosa. "Onde está sua mãe?" perguntou novamente. Helena demorou a responder. "Dormindo", disse. "Ou apagada." "Não sei." Apontou com a cabeça para trás, em direção a uma área ainda mais escondida sob o viaduto. Davi sentiu um frio percorrer a espinha. "Posso falar com ela?" Helena soltou uma risada sem humor. Ela não fala muito quando está assim. Ainda assim, levantou-se. Caminhou alguns metros até um colchão sujo, parcialmente coberto por um cobertor encardido. Uma mulher estava deitada ali, magra, rosto inchado, cabelo grudado à testa pelo suor frio. Uma garrafa plástica vazia rolava ao lado. Davi parou. Aquela mulher não parecia capaz de cuidar de si mesma, muito menos de 3 crianças. "Ela era diferente antes", Helena disse, como se lesse o pensamento dele. "Depois que as meninas nasceram, ela mudou." Davi virou-se para ela. "O que aconteceu?" Helena sentou-se novamente no chão, abraçando os próprios joelhos. Ela começou a tomar uns remédios, para dor. Depois misturou com bebida. Depois perdeu o emprego. Depois... A voz falhou por um segundo. Depois não conseguiu parar. Davi ficou em silêncio. "Já tentaram ajuda?" perguntou com cuidado. "Já", Helena respondeu. Falaram que ela precisa de tratamento, mas enquanto isso, disseram que a gente não pode ficar com ela." "Então por que vocês estão aqui?" Helena respirou fundo. "Porque não apareceu vaga ainda. E porque..." Ela hesitou. "Porque eu não quis separar as minhas irmãs." A frase voltou a doer. "Mas você está cuidando delas sozinha", Davi disse. "Eu sei." "Helena, isso é perigoso." "Eu sei", ela repetiu firme. "Mas elas são minhas." Davi olhou para as gêmeas. Pequenas demais, frágeis demais. O choro havia diminuído, mas a fome era visível. "Elas comeram hoje?" perguntou. Helena balançou a cabeça negativamente. "Só um pouco. O leite acabou ontem." Davi sentiu algo se partir por dentro. Sem dizer nada, levantou-se e caminhou até o carro. Voltou minutos depois com sacolas, leite, fraldas, água, comida simples. Helena observava em silêncio, sem pedir, sem agradecer exageradamente. "Eu não posso levar só uma", Davi disse finalmente. "Isso não existe." Helena assentiu. "Eu sabia, mas também não posso fingir que não vi isso", ele continuou. "Eu preciso chamar ajuda." O corpo de Helena enrijeceu. "Não para separar", ela disse rápido. "Por favor." Davi a olhou com firmeza. "Não para separar, para proteger."
Helena demorou a responder. Olhou para as irmãs, depois para a mãe desacordada. Se for para ajudar, disse com a voz baixa, então tudo bem. Davi fez a ligação ali mesmo. Enquanto esperavam, Helena sentou-se ao lado do carrinho. Passou a mão no rosto das gêmeas com cuidado extremo. Davi observava. Aquele pedido absurdo do dia anterior começava finalmente a fazer sentido. Não era loucura, não era desespero vazio. Era amor levado ao limite. E Davi entendeu algo que mudaria tudo. Quando uma criança pede para abrir mão de um irmão, não é porque não ama, é porque ama mais do que aguenta. A viatura branca parou a poucos metros do viaduto. Não veio com sirene, não veio com pressa, mas o simples fato de estar ali mudou o ar do lugar. Helena percebeu primeiro. Endireitou o corpo no mesmo instante, como se estivesse sendo observada por alguém que ainda não tinha descido do carro. O gesto foi automático, quase instintivo. A mão correu até o carrinho, tocando as gêmeas ao mesmo tempo, como se pudesse protegê-las com o próprio corpo. Eles chegaram, disse, baixo. Davi assentiu. Duas mulheres desceram do veículo. Uma usava colete com identificação. A outra carregava uma prancheta. Nenhuma delas parecia hostil, mas também não pareciam ali para conversar. A assistente social se aproximou primeiro. Bom dia, disse, num tom neutro. Quem é a responsável pelas crianças? Helena abriu a boca para responder, mas Davi falou antes. Eu estou com elas agora, disse. Fui eu quem ligou. A mulher o observou com atenção. Não havia julgamento no olhar, apenas avaliação. E a mãe? Helena apontou para o colchão atrás do pilar. A assistente social suspirou discretamente. Já tivemos outras ocorrências aqui, comentou. A situação não é nova. A outra mulher aproximou-se das crianças. Abaixou-se, observou as gêmeas, checou fraldas, tocou com cuidado os braços pequenos demais. Elas precisam sair daqui, disse direta. Helena deu um passo à frente. Eu cuido delas, falou com firmeza. Sempre cuidei. A assistente social se virou para ela. Qual é o seu nome? Helena. Quantos anos você tem, Helena? 11. A resposta caiu pesada no silêncio que se formou. Você sabe que não pode ser a responsável legal por elas, não sabe? Helena engoliu em seco. Eu sei. E sabe que, nessas condições, o protocolo é o acolhimento institucional? A menina assentiu lentamente. Em abrigo. Sim. O corpo de Helena enrijeceu por completo. Juntas? Perguntou, rápido demais. Elas vão ficar juntas? As duas mulheres trocaram um olhar breve. Um olhar que Davi reconheceu na hora. Era o tipo de olhar que antecede uma verdade difícil. Nós fazemos o possível, respondeu a assistente social, mas não posso garantir. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Não, disse, quase num sussurro. Elas não podem se separar. Helena, a mulher tentou. Não! A menina gritou pela primeira vez desde que Davi a conhecera. As gêmeas se agitaram no carrinho. Uma começou a chorar alto. A outra acompanhou logo depois, num coro desesperado que ecoou sob o viaduto. Helena caiu de joelhos ao lado delas. Elas não têm mais ninguém, disse com a voz quebrada. Só eu, só a gente. Davi sentiu o impacto daquela cena como um soco no estômago. Ele conhecia reuniões difíceis, conhecia negociações tensas, conhecia perdas financeiras enormes, mas não conhecia aquilo. A assistente social respirou fundo. Helena, eu sei que isso dói, mas aqui não é seguro. Vocês precisam de ajuda. Então, ajuda sem separar. A menina implorou, agora chorando. Por favor. O choro das gêmeas aumentava. Davi se aproximou devagar. Existe alguma alternativa? Perguntou firme. Alguma forma legal de mantê-las juntas fora do abrigo? A assistente social o olhou com atenção renovada. O senhor é parente? Não.
Responsável legal? Ainda não. Ela fechou a prancheta. Então não, respondeu. A menos que alguém se responsabilize formalmente pelas 3. O silêncio caiu pesado. Helena levantou o rosto lentamente. O olhar dela encontrou o de Davi. Não havia pedido explícito ali. Não havia manipulação. Havia algo muito mais difícil. Esperança cansada. Não é sua obrigação, Helena disse antes que ele falasse qualquer coisa. Eu só... A voz falhou. Só não queria que elas se perdessem uma da outra. Davi sentiu o peso da decisão se formar dentro dele. Ele podia se afastar, podia deixar que o sistema seguisse, podia ir embora dizendo que fez o que estava ao alcance, mas sabia, com clareza dolorosa, que aquilo não o deixaria em paz. Se eu me responsabilizar, disse por fim, o que isso significa? A assistente social ergueu as sobrancelhas, surpresa. Significa que o senhor assume provisoriamente a guarda das crianças? Respondeu. As 3, com acompanhamento judicial. Helena arregalou os olhos. As 3? Perguntou quase sem voz. Sim, confirmou a mulher. Ou nenhuma? Davi respirou fundo. E a mãe? Ela continuará em tratamento, respondeu a assistente social. O vínculo não é rompido, mas as crianças não podem ficar com ela agora. Helena segurou as mãos com força. Você não precisa fazer isso, repetiu, olhando para Davi. Eu não quero que você faça por pena. Davi se ajoelhou na frente dela. Eu também não faço nada por pena, respondeu, mas não vou virar as costas para isso. O choro das gêmeas diminuía aos poucos. Isso não vai ser fácil, ele continuou. Vai ter regra, vai ter acompanhamento, vai ter muita coisa que você não vai gostar. Helena assentiu, chorando em silêncio. Eu aguento. Davi se levantou. Então eu também. A assistente social fez as ligações necessárias, explicou documentos, falou de prazos, de audiências, de responsabilidade. Helena ouviu tudo em silêncio, segurando a mão de uma das irmãs. Quando finalmente se afastaram do viaduto, o carrinho foi empurrado pela assistente social até a viatura. Helena entrou primeiro, depois Davi. Enquanto o carro se afastava, Helena olhou pela janela. Eu achei que você tinha rido de mim, disse de repente. Davi demorou alguns segundos para responder. Eu ri porque não entendi, disse, honesto. Agora eu entendo demais. Ela assentiu. Obrigada por não escolher só uma. A frase apertou o peito dele. Davi percebeu naquele instante que ajudar não significava salvar. Significava assumir o risco de perder. E mesmo assim, ficar. O apartamento de Davi Montenegro nunca tinha sido silencioso daquele jeito. Não era o silêncio confortável de quem mora sozinho. Era um silêncio em suspensão. Um silêncio que parecia observar cada movimento, como se o espaço inteiro estivesse esperando algo dar errado. Helena entrou primeiro. Segurava uma das gêmeas no colo, enquanto a outra dormia no bebê conforto que a assistente social havia improvisado. O corpo da menina estava rígido demais para alguém de 11 anos. Não havia curiosidade. Não havia encanto. Havia vigilância. Ela olhou em volta com atenção excessiva. O piso limpo, os móveis caros, as janelas grandes. Tudo parecia grande demais, distante demais da realidade dela. Onde elas vão dormir? Perguntou antes de qualquer outra coisa. Davi apontou para o quarto de hóspedes. Ali, por enquanto. Helena assentiu, sem comentar. Por enquanto, era uma expressão que ela conhecia bem. A assistente social explicou mais uma vez os termos. Guarda provisória, acompanhamento semanal, avaliação psicológica, relatórios, possibilidade real de mudança se algo saísse do esperado. Isso não é adoção, reforçou, é responsabilidade. Davi concordou com a cabeça.
Eu entendo. Ela foi embora poucos minutos depois, deixando para trás algo que não constava em nenhum formulário. Peso. Assim que a porta se fechou, o choro começou. Primeiro, baixo. Depois, em coro. As gêmeas acordaram desorientadas, sentindo o cheiro diferente, o ambiente estranho, a ausência do barulho constante da rua. Choravam como se estivessem reclamando do mundo inteiro de uma vez. Davi congelou. Helena não. Ela sentou-se no sofá com rapidez surpreendente, ajeitou as duas nos braços com dificuldade, mas sem hesitação. Não tentou acalmar com palavras. Apenas ficou. O choro diminuiu aos poucos. Davi observava em silêncio. Elas não gostam de lugar muito quieto, Helena comentou sem olhar para ele. O silêncio assusta. Davi engoliu em seco. Eu posso ligar uma música, sugeriu. Não, ela respondeu. Só não fique olhando assim, elas sentem. A frase doeu mais do que um grito. Davi se afastou inseguro. Caminhou até a cozinha. Pegou um copo d'água. Esqueceu de beber. Quando voltou, as gêmeas dormiam de novo. Helena permanecia sentada, imóvel, como se tivesse medo de se mexer e quebrar algo invisível. Você quer comer alguma coisa? Ele perguntou. Helena hesitou. Se sobrar depois delas. Davi sentiu o estômago revirar. Não funciona assim aqui, disse, com firmeza contida. Você come primeiro. Ela o encarou desconfiada. Eu fico bem. Eu não fico, ele respondeu. Ela desviou o olhar. Aquela noite não teve conversa longa. Não teve explicação emocional. Não teve discursos. Teve adaptação forçada. Davi improvisou mamadeiras, errou a temperatura, errou o ritmo, errou o jeito de segurar. Helena corrigia em silêncio, sem ironia, sem superioridade. A madrugada chegou pesada. Davi dormiu pouco, acordando a cada som mínimo. Não porque as gêmeas choravam o tempo todo, mas porque ele esperava que chorassem. Pela manhã, o telefone tocou. Era o advogado. Davi, isso saiu do controle rápido demais, disse sem rodeios. A guarda provisória envolve exposição. A imprensa pode descobrir. E se isso der errado, não vai dar. Davi interrompeu. Houve silêncio do outro lado. Eu preciso que você entenda, o advogado insistiu, que você assumiu algo que não pode ser revertido sem impacto. Davi olhou para a sala, para o carrinho improvisado, para Helena, que trocava a fralda de uma das irmãs com cuidado absoluto. Eu sei, respondeu, e já assumi. Desligou. Naquela tarde, a psicóloga chegou. Falou com Davi primeiro, fez perguntas objetivas, observou o espaço, anotou mais do que comentou. Depois, pediu para conversar com Helena. Davi ficou na sala, andando de um lado para o outro. Sentia-se estranho, não como dono da casa, como alguém tolerado nela. Quando a psicóloga saiu do quarto, o olhar estava sério. Ela é extremamente consciente da situação, disse, mas também está sobrecarregada. Ela é uma criança, Davi respondeu quase irritado. Não deveria carregar isso. Não deveria, a mulher concordou, mas carrega e vai demorar para soltar. À noite, quando as gêmeas dormiram, Helena sentou-se à mesa com Davi. Foi a primeira vez. Você não precisava, ela disse de repente. Precisava, ele respondeu. Você não me conhece, nem você a mim. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu só pedi porque achei que você não ia levar a sério, confessou. Às vezes, quando a gente pede algo impossível, dói menos quando dizem não. A frase atingiu Davi com força. E quando dizem sim? Perguntou. Aí dá medo. Davi assentiu. Também estou com medo. Ela o encarou, surpresa. De quê? De errar, respondeu. De fazer tudo isso e, no fim, machucar vocês. Helena respirou fundo.
Então não prometa nada que não pode cumprir. Não vou, ele disse. Só prometo tentar ficar. Ela aceitou. Naquela noite, Davi percebeu algo que não estava nos relatórios. Nada ali era temporário, nem o cansaço, nem a responsabilidade, nem o vínculo que começava a se formar contra a lógica, contra o planejamento, contra tudo o que ele sempre acreditou controlar. O pedido absurdo tinha sido feito por uma criança, mas agora o peso estava nos ombros de um homem que começava a entender. Algumas decisões mudam a vida não porque são corretas, mas porque não permitem retorno. Davi Montenegro passou a noite em claro. Não porque as gêmeas choraram sem parar. Não porque Helena acordou várias vezes, mas porque a frase não o deixava em paz. Ou as três, ou nenhuma. Ele já tinha ouvido coisas duras na vida. Já tinha tomado decisões que custaram milhões. Já tinha encerrado projetos, demitido pessoas, quebrado acordos, mas nunca tinha sido colocado diante daquilo. Não era uma escolha entre ajudar ou não ajudar. Era uma escolha entre participar de uma violência silenciosa ou recusar-se a legitimá-la. Davi sentou-se na poltrona da sala ainda antes do amanhecer. A casa estava em silêncio. Helena dormia no quarto com as irmãs, sentada no chão ao lado do berço improvisado, como se o corpo tivesse simplesmente desligado depois de dias segurando tudo sozinha. Ele observou aquela cena por alguns minutos e, pela primeira vez, organizou o pensamento com brutal honestidade. Ele não tinha ficado por causa das bebês, não tinha ficado pela mãe dependente, não tinha ficado nem por Helena em si. Ele tinha ficado porque não aceitou a lógica daquele pedido. Uma criança de 11 anos não deveria decidir qual irmã merece uma chance melhor. E se ele fosse embora, estaria concordando com isso. O riso do primeiro dia voltou à memória. Não tinha sido deboche, tinha sido defesa. Rir tinha sido a forma mais rápida de afastar algo que o colocava fora de qualquer papel conhecido. Mas agora, depois de ver Helena sob o viaduto, depois de ouvir a assistente social dizer que a separação era provável, o riso tinha se transformado em outra coisa. Vergonha tardia. Davi passou a mão pelo rosto cansado. Eu não salvei ninguém, murmurou sozinho. Eu só não escolhi. O sol começava a entrar pelas janelas quando o telefone vibrou. Era o advogado novamente. Precisamos conversar, disse direto. A vara da infância vai acompanhar isso de perto. Eles não gostam de improviso, Davi. Isso não foi improviso. Ele respondeu firme. Foi consequência. Consequência de um impulso. Não, Davi corrigiu. Consequência de um sistema que falha primeiro com as crianças. Houve silêncio do outro lado. Você sabe que isso pode se prolongar, o advogado insistiu. Meses, talvez anos. Você não pode tratar isso como um projeto temporário. Davi fechou os olhos por um segundo. Eu sei exatamente o que não posso tratar como temporário, respondeu. Desligou. Na cozinha, Helena acordava. Entrou devagar, segurando uma das gêmeas no colo, a outra presa ao corpo por um pano improvisado. O rosto estava cansado, mas alerta, como se estivesse preparada para ouvir más notícias a qualquer momento. Elas acordaram, disse simples. Eu faço o café, Davi respondeu. Helena o observou por alguns segundos. Você não precisa provar nada, disse de repente. Davi virou-se. Provar o quê? Que não vai desistir, ela respondeu. As pessoas sempre fazem muito no começo. A frase não tinha acusação, tinha experiência. Davi respirou fundo. Helena, começou escolhendo as palavras. Eu não fiquei porque achei bonito ajudar. Ela o encarou, atenta. Então por quê? Ele se agachou, ficando na altura dela. Porque o seu pedido me incomodou do jeito errado, disse. Você não pediu ajuda para você. Pediu para perder uma irmã. Helena sentiu o impacto. Eu só queria que pelo menos uma...
Eu sei, ele interrompeu com cuidado. E é por isso que eu fiquei. Porque ninguém deveria aceitar essa lógica como normal. Ela desviou o olhar. Não significa que vai dar certo, murmurou. Não, Davi concordou, mas significa que eu não vou fingir que não vi. O dia avançou com visitas. Assistente social, psicóloga, relatórios, termos. Davi respondeu tudo, assinou tudo. Mas internamente algo tinha se fixado. Ele não estava ali como salvador. Estava ali como alguém que se recusou a repetir uma injustiça. À tarde, Helena sentou-se na varanda com as gêmeas. Davi a observava de longe. Ela não brincava, não sorria, cuidava. Como quem segura algo que pode quebrar a qualquer instante. Você não confia em mim? Ela disse, sem virar o rosto. Davi aproximou-se. Confio. Não parece. Porque eu também estou aprendendo, respondeu. Eu não sei fazer isso direito. Helena pensou por alguns segundos. Então não finja que sabe, disse. Elas percebem. A frase ecoou. Davi percebeu que, pela primeira vez, não estava sendo avaliado pelo dinheiro, pelo sobrenome ou pelo status. Estava sendo avaliado pela coerência entre fala e presença. À noite, quando colocou as gêmeas para dormir, Davi ficou sentado no chão do quarto. O silêncio era diferente agora. Não era vazio, era tenso. Helena sentou-se ao lado dele. Se em algum momento você achar que isso é demais, começou. Eu vou dizer, ele respondeu. Mas não vou ir embora sem assumir o que isso causa. Ela assentiu. Então tá. Davi percebeu algo essencial naquele instante. Ele não tinha assumido 3 crianças. Tinha assumido um princípio, o de que nenhuma delas deveria crescer, acreditando que era descartável o suficiente para ser escolhida. E ao aceitar isso ele sabia, nada ali era provisório, nada ali era simples, nada ali tinha garantia. Mas havia algo que ele finalmente reconhecia como necessário, ficar, mesmo sem saber exatamente como. Os dias seguintes não foram difíceis da forma que Davi imaginava. Foram piores. Não houve grandes crises visíveis. Não houve cenas dramáticas constantes. O que houve foi algo mais desgastante. Pressão contínua, silenciosa, burocrática, emocional. O sistema começou a se mover. Relatórios semanais, visitas inesperadas, avaliações cruzadas, pessoas entrando na casa com pranchetas, olhando demais e perguntando pouco. Davi respondia tudo com objetividade, mas sentia algo se formar por dentro. Não bastava ter assumido as crianças. Agora, ele precisava provar todos os dias que não tinha errado. E isso não estava sob controle total. As gêmeas se adaptavam lentamente. Dormiam melhor, choravam menos, comiam com mais regularidade. Mas não era tranquilidade, era sobrevivência ajustada. O corpo delas ainda reagia a qualquer mudança brusca, a qualquer ruído inesperado. Helena continuava sendo o eixo invisível. Ela acordava antes de todos, conferia mamadeiras, observava cada movimento das irmãs. Não reclamava, não pedia ajuda. Mas o corpo denunciava o cansaço. Ombros rígidos, olheiras profundas. Um estado de alerta constante que não desligava nem quando dormia. Davi percebeu isso no 3º dia. Não porque ela disse algo, mas porque, ao deixar cair uma colher no chão, Helena se sobressaltou como se tivesse ouvido um grito. Aquilo não era normal. Naquela tarde a psicóloga voltou. Conversou longamente com Davi. Fez perguntas diretas sobre limites, rotina, expectativas. Depois, pediu para falar com Helena sozinha. Davi ficou do lado de fora. Observava o relógio, o corredor, o silêncio atrás da porta. Quando a psicóloga saiu, o rosto estava sério. Ela está funcionando no modo de sobrevivência, disse. Isso é comum em crianças que assumem responsabilidades adultas cedo demais. E o que isso significa? Davi perguntou. Que se nada mudar,
Ela vai quebrar, respondeu. Não hoje, não amanhã, mas vai. A frase ficou presa no peito dele. O que precisa mudar? Perguntou. Ela precisa deixar de ser a responsável principal, disse a mulher. E isso não acontece só porque você está aqui. Davi entendeu o recado. Naquela noite, ele tentou ajustar a dinâmica. Fez questão de cuidar das gêmeas sozinho por algumas horas. Errou fraldas, errou horários, mas insistiu, não para provar capacidade, para tirar o peso das costas de Helena. Ela observava à distância, em silêncio. Quando uma das gêmeas começou a chorar mais forte, Helena deu 2 passos à frente, parou no meio do caminho. Os punhos cerraram, o corpo queria agir, mas ela não se moveu. Davi percebeu, não pediu ajuda. Minutos depois, o choro cessou. Helena soltou o ar devagar, como se estivesse prendendo a respiração havia muito tempo. Nada foi dito, mas algo tinha sido deslocado. No quarto, mais tarde, Helena sentou-se na cama com as irmãs já dormindo. Davi entrou devagar. Você não precisa vigiar o tempo todo, disse apenas isso. Ela não respondeu de imediato. Se eu não vigiar, algo dá errado, murmurou por fim. Aqui, não, ele respondeu. Helena virou o rosto. Você acha, disse. Não era provocação. Era medo. Davi não insistiu. Sabia que confiança não se impõe. Se constrói. Nos dias seguintes, novas pressões surgiram. Um relatório apontava risco emocional. Outro elogiava a estabilidade material. Um terceiro levantava dúvidas sobre o tempo de adaptação. Nada era definitivo. Tudo era observado. Davi começou a perceber algo que não tinha previsto. Ajudar significava ser constantemente questionado. E mais difícil ainda, significava ver Helena sendo avaliada como se fosse adulta demais para ser protegida e criança demais para decidir. Aquilo o incomodava profundamente. Em uma das visitas, um técnico comentou de forma neutra demais. Ela é muito madura para a idade. Davi respondeu sem elevar a voz. Não, ela foi forçada a amadurecer. O homem anotou algo e seguiu. Mas Davi sabia. Aquela frase dizia tudo. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro no colchão improvisado no quarto das gêmeas. Levantou-se 2 vezes para checar se estavam respirando. Na terceira, sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Davi encontrou-a assim quando foi beber água. Ela não chorava, mas tremia. Você não vai mandar a gente embora, né? Perguntou de repente. A pergunta veio sem drama, sem pedido, como quem precisa saber se deve se preparar. Davi se ajoelhou à frente dela. Não, respondeu. Eu não fiquei para desistir. Ela assentiu lentamente. Eu só não quero que elas passem por isso de novo. Nem eu. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era pesado. Davi percebeu ali algo fundamental. Não bastava ter recusado a lógica da escolha. Agora, ele precisava criar uma lógica nova, onde Helena não precisasse continuar pagando o preço. No dia seguinte, ele tomou uma decisão prática. Reduziu as visitas técnicas desnecessárias. Estabeleceu horários claros. Pediu que qualquer avaliação fosse feita com aviso prévio, salvo urgência. Não confrontou o sistema. Organizou limites. E, principalmente, começou a agir para tirar Helena do centro da responsabilidade. Inscreveu-a na escola. Comprou material. Criou uma rotina onde ela tivesse horários definidos para não cuidar. Helena resistiu no começo. Não com palavras, com vigilância silenciosa. Mas, aos poucos, o corpo dela começou a ceder. Dormiu mais. Sobressaltou-se menos. Sentou-se no sofá, sem olhar para o carrinho o tempo todo. Pequenos sinais. Davi sabia. Ainda não era suficiente.
Mas era o início, e pela primeira vez, desde que tudo começara, ele entendeu que a decisão que tinha tomado sob o viaduto não era o fim de nada. Era o começo de algo muito mais difícil, desfazer um por um os danos invisíveis que o mundo tinha normalizado. Na semana seguinte, a casa ficou estranhamente organizada. Não no sentido estético, no sentido emocional. As visitas do sistema passaram a ter hora marcada. As gêmeas tinham horários definidos. Helena começou a frequentar a escola próxima, ainda com resistência silenciosa, mas sem faltar. Davi manteve a rotina com precisão quase cirúrgica e percebeu tarde demais que aquela precisão não vinha do controle, vinha do medo. Ele começou a notar isso nas pequenas coisas, no impulso de verificar se as portas estavam trancadas mais de uma vez, no incômodo quando alguém alterava a rotina das crianças, na necessidade de estar sempre por perto, mesmo quando não era necessário. Não era zelo, era apego mal disfarçado. Na terça-feira, a assistente social foi direta. "Precisamos definir o plano definitivo", disse sentada à mesa. A guarda provisória não pode se estender indefinidamente. Ou avançamos, ou o processo muda de rumo. Davi assentiu. Ele sabia. "O senhor está disposto a assumir isso como algo permanente?" Ela perguntou. A pergunta não veio com julgamento, veio com peso. Davi não respondeu de imediato. O silêncio que se formou não era dúvida logística, era algo mais antigo. Ele pensou na vida que tinha construído, no apartamento sempre silencioso, nas viagens decididas de última hora, na liberdade absoluta que sempre defendeu como escolha consciente. Pensou também na frase que repetira por anos, para amigos, colegas, para si mesmo. "Filhos nunca fizeram parte do meu plano." Naquele momento, percebeu algo desconfortável. Não era verdade. Filhos nunca fizeram parte do plano, porque nenhum plano dele incluía vínculos que não pudessem ser encerrados. Ele sempre evitou tudo que não pudesse controlar ou devolver. "Estou", respondeu por fim. "Mas não porque eu ache que vai ser fácil." A assistente social anotou algo. "Então vamos seguir." Quando ela saiu, Helena observava da porta do corredor. "Eles vão decidir, né?" perguntou. "Vão", Davi respondeu. "E se decidirem que não?" Ele pensou por um segundo. "Aí eu luto." Helena franziu a testa. "Você não parece alguém que luta por coisas que não escolheu." A frase veio sem agressividade. Veio como constatação. Davi sentiu o impacto. "Talvez seja por isso que isso aconteceu", disse, mais para si do que para ela. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Sentou-se na sala, luzes apagadas, ouvindo a respiração regular das gêmeas pelo monitor. A casa, que antes parecia grande demais, agora parecia ocupada de um jeito que ele não sabia definir. Não era barulho, era presença. Ele lembrou da própria infância, não com cenas claras, mas com sensações. Um pai distante, uma casa organizada demais, uma ideia silenciosa de que depender era fraqueza. Cresceu aprendendo a não pedir, a não precisar, a não se comprometer emocionalmente. Por isso, quando adulto, transformou isso em virtude. Agora, aquela virtude cobrava o preço. No dia seguinte, Helena chegou da escola mais cedo. Sentou-se no sofá, largou a mochila no chão e ficou ali, imóvel. Davi percebeu algo errado. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Ela demorou a responder. "A professora perguntou se eu achava que era a mãe das meninas", disse enfim. Davi sentiu o estômago apertar. "E o que você disse?" "Que não", respondeu. "Mas fiquei com vontade de dizer que sim." O silêncio se instalou. "Eu sei que não sou", ela continuou. "Mas se eu não cuidar delas..." A frase morreu no meio. Davi sentou-se à frente dela. "Você não precisa carregar isso sozinha", disse. Helena o encarou, cansada. "E você precisa?"
A pergunta ficou no ar. Davi percebeu naquele instante que não bastava tirar Helena do papel de adulta. Ele precisava assumir algo que sempre evitou. Eu passei a vida inteira achando que não queria filhos, disse com calma. Que isso não combinava comigo. Helena ouviu em silêncio. Mas a verdade é que eu nunca quis depender de ninguém, continuou. Nunca quis amar algo que pudesse ir embora. Ela entendeu. E agora? Perguntou. Davi respirou fundo. Agora eu não posso fingir que isso não me atravessou. Helena assentiu lentamente. Eu só tenho medo de você cansar, disse. Todo mundo cansa. Davi não respondeu de imediato. Eu também tenho, disse por fim. Mas cansar não é o mesmo que desistir. Naquela tarde, Davi tomou uma decisão prática. Redefiniu o plano com o sistema. Assumiu oficialmente a guarda das 3 com acompanhamento contínuo. Aceitou as exigências. Ajustou a vida profissional. Reduziu compromissos. Não como sacrifício, como escolha consciente. Quando assinou os documentos, percebeu algo que o deixou em silêncio por alguns segundos. Era a primeira vez que assinava algo sem plano de saída. Helena observava de longe. Não sorriu, não comemorou, mas algo no corpo dela relaxou. À noite, Davi colocou as gêmeas para dormir. Helena ficou sentada no chão, observando. Pela primeira vez, não interferiu, não corrigiu, não se levantou. Quando tudo ficou em silêncio, ela disse, eu não vou ser a mãe delas. Não, Davi respondeu. Você vai ser irmã. Ela assentiu com dificuldade. E você? Davi pensou por um instante. Eu não sei exatamente o que sou ainda, disse. Mas sei o que não quero mais ser. O quê? Alguém que passa a vida inteira evitando o lugar onde mais faria diferença. Helena não respondeu, mas naquela noite dormiu sem acordar para checar as gêmeas. Davi ficou acordado por mais tempo. Não por medo, não por dúvida, mas porque pela primeira vez entendeu que aquela história não era sobre caridade. Era sobre alguém que passou a vida inteira fugindo de vínculos e quando finalmente parou, descobriu que aquilo que evitou sempre foi o que o faltava. Os dias passaram de um jeito diferente, não mais fáceis, mas mais leves. A casa ganhou uma rotina que não existia antes. Não era organizada como Davi costumava exigir, mas funcionava. As manhãs começavam cedo demais. As noites terminavam tarde demais. Sempre havia algo esquecido, algo fora do lugar, algo que escapava do controle. E, estranhamente, isso já não o incomodava tanto. As gêmeas passaram a reconhecê-lo, não com palavras, mas com o corpo. Paravam de chorar quando ele entrava no quarto. Se aquietavam no colo. Dormiam melhor quando ele estava por perto. Helena continuava próxima, ainda protetora, ainda alerta. Mas agora, menos tensa. Aos poucos, permitia-se ser criança outra vez. Reclamava da escola, pedia comida diferente, brigava por coisas pequenas, coisas que não carregavam o peso de sobrevivência. Um dia, enquanto Davi observava as 3 brincando na sala, Helena disse, quase distraída, eu achei que você fosse desistir. Ele não fingiu surpresa. Eu também achei. Ela o encarou. Então por que não desistiu? Davi demorou a responder. Porque eu passei a vida inteira desistindo antes mesmo de tentar, disse. E isso cansa mais do que ficar. Helena assentiu. Não precisava de mais. A visita final da assistente social aconteceu algumas semanas depois. A casa estava como sempre. Brinquedos espalhados, uma mamadeira esquecida sobre a mesa, um pano dobrado às pressas no sofá. Ela observou tudo com atenção. O senhor sabe que isso não é um final feliz tradicional, disse. Não é uma adoção simples. Não é uma história bonita de capa. Davi assentiu. Eu sei. Ainda assim quer seguir?
Ele respondeu sem hesitar: quero. A mulher fechou a pasta. Então está decidido. Quando ela foi embora, Davi ficou sozinho na sala por alguns segundos. O barulho das crianças vinha do quarto. Não era silêncio. Nunca mais seria. Ele percebeu algo com clareza incômoda. Nada daquilo tinha sido planejado. Nada tinha sido previsto. Nada tinha seguido a lógica que sempre guiou sua vida. E ainda assim, era a primeira coisa que fazia sentido. Naquela noite, Helena sentou-se ao lado dele no sofá. Ela encostou a cabeça no ombro dele por alguns segundos. Depois se afastou, como quem ainda aprende a confiar. Davi não forçou nada. Aprendera que algumas coisas não se pedem, se permitem. Mais tarde, quando a casa já estava em silêncio, Davi passou pelo corredor e parou diante do espelho. Observou o próprio reflexo por um instante mais longo do que o habitual. Não parecia diferente, mas era. Durante anos, acreditou que sua missão fosse construir algo grande, sólido, admirável, algo que pudesse ser medido, avaliado, reconhecido. Agora entendia. A missão nunca foi construir algo grandioso, foi sustentar algo frágil, e isso exigia mais coragem do que qualquer império. Naquela madrugada, acordou com um choro leve. Não se levantou de imediato. Esperou, ouviu, respirou. Depois foi. Pegou uma das gêmeas no colo. Caminhou pela casa em silêncio, sentou-se na poltrona. Não tentou resolver. Não tentou calar. Apenas ficou. O choro cessou aos poucos. Davi percebeu que não precisava mais provar nada para ninguém. Nem para o mundo, nem para si mesmo. Porque no fim, não foi ele quem escolheu aquela história. Foi a história que o encontrou. No momento exato em que ele finalmente parou de fugir. E pela primeira vez, isso não parecia perda. Parecia propósito. Às vezes a vida não pergunta se você está pronto. Ela não pede licença, não espera o momento ideal. Não respeita planos, traumas ou promessas que você fez a si mesmo. Ela simplesmente coloca alguém na sua frente e observa o que você faz. Davi passou a vida inteira acreditando que estava destinado a caminhar sozinho. Construiu muros, acumulou conquistas, organizou o mundo para não precisar sentir demais. Até que 3 crianças, sem nada além da própria necessidade, atravessaram o caminho dele. Não foi amor imediato, não foi heroísmo, não foi caridade, foi escolha, todos os dias. Escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Escolher sustentar quando ninguém estava olhando. Escolher cuidar sem garantia de gratidão, aplauso ou final perfeito. E talvez seja isso que a história queira lembrar. Nem toda missão vem com título. Nem todo propósito nasce do sonho. Alguns nascem do caos, da dor alheia, do pedido que parecia absurdo demais para ser levado a sério. Você fica com uma das minhas irmãs? Às vezes, uma pergunta assim não é um pedido impossível. É a vida testando quem você é, quando ninguém está esperando nada de você. E no fim, não é sobre salvar alguém. É sobre descobrir que, ao acolher o que é frágil, a gente finalmente encontra um lugar onde o próprio coração pode descansar. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Davi fez isso por bondade, ou porque também estava vazio por dentro? Acha que ele salvou aquelas crianças, ou foi salvo por elas num momento em que já acreditava que nunca teria uma família? Conta para mim aqui nos comentários qual foi a maior lição que essa história deixou para você. Eu leio todas as respostas. Aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo agora. E se essa história te tocou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que às vezes a missão de uma vida inteira começa no pedido mais improvável de todos. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.